Hoje nós vamos conversar com Bill Westcott em Seattle, via Skype, falando sobre a gestão das águas. Ele que tem uma PhD em Engenharia, Inovação e Desenvolvimento Sustentável. Bill, obrigado por nos receber. Eu conheço o seu trabalho há muitos anos. Você tem um doutorado na área de políticas públicas, engenharia química, você tem um background muito importante. A sua experiência na área de gestão de águas, né? Agora você atuando aí com a Brain Oxygen. Eu gostaria de te perguntar um pouco sobre como você vê a gestão da água no mundo, né? Como você vê que isso está evoluindo e um pouco do que você conhece da nossa história aqui no Brasil. Grande prazer. E também o que faz parte da minha experiência é trabalhando com grandes empresas francesas como Veolia, que é o maior provedor de serviços de tratamento de água e efluente no mundo. A questão de água é claramente super importante para todo mundo. E cada vez mais estamos enfocando nos desafios que temos nas várias regiões do mundo. Sim. E uma tendência muito interessante é que os mesmos grupos que têm enfrentado os desafios em efeito estufa, o climate change, estão enfocando-se na questão de água e usando as mesmas ferramentas de medição, de gestão, para entender como funciona o sistema como um total. Mas a grande diferença entre climate change e a questão de carvão e água é que climate change é um fenômeno global. Mas água é sempre muito local. Então, não necessariamente importa se tem uma eficiência maior no uso de água numa parte do mundo, porque não diretamente afeta a outras partes do mundo. Tem algumas exceções, por exemplo, nos produtos de agricultura. Para mim, uma forma de intercâmbio de água. Mas, no geral, todas as soluções e os entendimentos de como funciona o sistema de água tem que ser fundamentalmente local. Então, as nossas instituições ambientais ao nível internacional não são necessariamente adequados a enfrentar os desafios que temos na área de água. Então, isso é a visão mais ou menos global. Sim. Os modelos têm que ser adaptados, né? A questão de quais são as instituições, quais são os órgãos que temos ao nível global, regional, nacional e local. Isso para mim é o grande desafio, porque eu diria que entendemos a natureza dos sistemas de água a nível de ciência. Temos conhecimentos entre adequados até bons de como funciona os sistemas de água. Temos também bom acesso à tecnologia e também a fundos econômicos para abordar esses desafios de água, mas o que nos falta são as instituições humanas, a nível político, o setor privado, e também na área de ONG. A gente tem um modelo que é bem referenciado, né, que internacionalmente conhecido, que é a gestão das águas de Nova York, que começou com esse grande agreement, né, esse acordo que foi feito, já veio do século passado, né, de 1800 e pouco, né, mas agora em 1997 que houve um acordo que envolveu aí Estado, municípios, né? E iniciativa privada. Você pode falar um pouco sobre ele? É interessante porque as questões de água no passado normalmente caem nas mãos dos engenheiros civis. E sempre se pensa, vamos fazer um grande desenho de uma planta de tratamento de água. Verdade. E tudo é concreto e nova tecnologia, blá, blá, blá. Sem pensar no poder e o valor até econômico da própria natureza. O que nós chamamos green infrastructure pode oferecer
como solução. Então, temos que também mudar essa mentalidade de somos engenheiros civis ou químicos, no meu caso, e temos que sempre usar nosso hammer de tecnologia a qualquer problema ambiental. Então, estamos voltando a essa ideia de como podemos aproveitar dos serviços dos ecossistemas e minimizar, otimizar os sistemas de tratamento que sejam mais, nós chamamos gray infrastructure. Então, é uma questão de gray infrastructure de concreto e o green infrastructure da natureza. Sim. No caso de Nova York, foi também uma espécie de breakthrough, de entender como o sistema funciona como sistema. Sim. E entender que o watershed, as bacias hidrográficas, têm que ser preservadas a nível de floresta, a nível de as práticas de agricultura, mesmo que sejam muito distantes dos pontos de uso de água, tudo faz parte do mesmo sistema. Então, tem que envolver todos os stakeholders, os grupos com interesses nas várias partes do sistema, de coordenar um conhecimento e alinhar os interesses, que eu diria que, ao final do dia, todos os interesses estão, por sua própria natureza, bem alinhados. A ONG, a comunidade, os municípios, os fazendeiros, a indústria. Ao final de contas, na maioria dos casos, se pode encontrar uma grande alinhação dos interesses. Isso foi o caso de Nova York. E agora vocês têm uma experiência também interessante, que você já havia me falado, que está sendo desenvolvida aqui na América Latina, no Equador. Sim. Você pode falar um pouco sobre esse modelo? Certo. Então, a cidade do Quito enfrenta um desafio como eu diria que a maior parte das cidades no mundo enfrenta, com o crescimento da população, tem uma tendência de urbanização muito forte em todo o mundo, na América Latina, especialmente na Ásia, e como se pode fornecer água potável para essa população que está crescendo. Sim. Então, também a mentalidade normal é somos pessoas políticas, pensamos em investimentos em capital, infraestrutura de concreto, sistemas de tratamento, etc. Mas sempre são sistemas pesados tanto em peso como em termos financeiros. Hoje em dia, não temos o luxo, em muitos dos casos. Também é o caso da cidade de Filadélfia, aqui nos Estados Unidos, sim, que enfrentou um desafio parecido a Quito, que tem uma demanda crescendo de serviços de água, mas com um tesouro reduzido. Então, foi uma abordagem de, vamos pensar out of the box, vamos entender como funciona o sistema como tal e valorizar os serviços do próprio ecossistema de fornecer água que seja de boa qualidade ou minimizar a necessidade de tratamento por meios tradicionais. Então, o caso de Quito nos arredores de Quito, tem áreas como Pantanal, como Swamp. Sim. Eu diria que na história humana, tradicionalmente, as áreas de Pantanal no mundo não eram muito valorizados, sempre eram considerados como terra sem muito valor. Sim. E, então, com o crescimento das cidades físicas, também está entrando nessa área de Pantanal.
e afetou. Isso também é o caso em Flórida e toda a área de hurricanes hoje em dia. Sim. É que o crescimento está acontecendo mais nessas áreas de Pantanal, e a nossa necessidade é o oposto, tanto para fornecer água como para a proteção contra hurricanes. E no caso de Quito, The Nature Conservancy trabalhou com a cidade para identificar quais são as áreas naturais que deveriam ser preservadas Sim. e hasta aumentadas para crescer o fluxo de água Armazenada, ser armazenado, mas também filtrado. Filtrado pelo próprio Pantanal, pelas próprias áreas úmidas. Sim, para o próprio Pantanal. E assim se precisa menos tratamento ao final do processo para ter esse recurso de água para água potável. Então, o Nature Conservancy fez um trabalho excelente de mostrar, em termos econômicos, à cidade do Quito, que se pode investir muito menos em preservação dessas áreas de Pantanal e ter um impacto ao fornecimento de água potável e ao nível de biodiversidade muito maior que um investimento em concreto, em grey infrastructure. Sim. E tem, então, a Nature Conservancy tem uma série de ferramentas que são disponíveis grátis. Tem uma ferramenta que se chama Easy. Isso também foi usado por a empresa Dow Chemical. E a Dow, também é outro caso interessante, eles têm um compromisso de fazer $1 bilhão de dólares em projetos se chama serviços ecológicos. Serviços ambientais, chama. Ambientais, sim. Então, eles estão investindo principalmente no que nós chamamos green infrastructure, e isso tem payback period financeiro muito menos que projetos de tratamento tradicionais de concreto. A experiência de Nova York já mostrou isso, né? Quer dizer, houve uma economia muito grande, você Sim. preservando a água na própria bacia, principalmente aquelas subbacias mais elevadas, né? Do que o investimento na infraestrutura de estações de tratamento. Sim, e não é somente a questão de a capacidade de estocar água, mas também de gerenciar as relações com as comunidades agrícolas, que também no estado de Nova York é um setor muito importante e forte. E pensar a nível de sistema, quais são as químicas fertilizantes que são usadas nessas áreas agrícolas, como se pode modificar a gestão dessas áreas agrícolas para melhorar a produtividade agrícola, ao mesmo tempo minimizar a contaminação por agrotóxicos, por vários contaminantes. Hoje em dia é fósforo e nitrogen. Sim, dos fertilizantes mesmo, né? Sim. E também tem as questões de uso de pesticidas, etc. Mas hoje em dia eu diria que nos Estados Unidos tem um conhecimento e uma conscientização maior dos impactos de fósforo e nitrógeno, que não seja somente ao nível de nutrientes, que sempre tem sido o enquadramento tradicional. Sim, vamos ter algae bloom na água, correção dessas... Sim, o que a gente chama de eutrofização, né? Sim, exato. Eutrophication.
inglês. Sim. Isso mesmo. Mas nosso conhecimento científico agora é que até o próprio nitrogen na água, nitrates na água e também o fósforo tem impactos na saúde humana. Então é muito importante de gerenciar todo como sistema de os fertilizantes e os nutrientes que utilizam na agricultura, mesmo que fiquem longe do ponto de uso da água, tem um impacto importante. Então, tudo ao nível de sistema. Quer dizer, o recado que você acaba de passar é que a gente tem que manter ao máximo o equilíbrio ambiental das áreas rurais, né? Com uma agricultura mais sustentável, mais preocupada em manter o solo sempre coberto, com plantas de cobertura, né? Certo. E a coisa que às vezes é um pouco surpreendente é que tem uma ligação forte entre o mundo rural e o mundo urbano, que normalmente no dia a dia o pessoal rural não pensa em como suas ações afetam as pessoas urbanas e vice-versa. Mas tudo funciona como um sistema. E isto é que nos falta, às vezes, ao nível de conhecimento científico, mas realmente nos falta mais ao nível de instituições. E quais são as instituições que podem tomar decisões que aborda tanto o mundo rural e o mundo urbano, o mundo de tecnologia de tratamento e o mundo de conhecimento dos sistemas ecológicos. No nosso caso aqui, nós adotamos um modelo francês, adaptado, lógico, que você sabe, temos os comitês de bacia hidrográfica que agora começam a ter uma efetividade maior na gestão dos rios, né? Mas mesmo assim ainda estamos começando. É um grande desafio, mas o desafio, a boa notícia e talvez a má notícia é que cabe em nossas mãos, porque o sistema humano e as nossas instituições que são o gargalo, o bottleneck, a chegar até as soluções que dão resultados. Viu? Muito obrigado. O nosso tempo está chegando ao final. Eu agradeço aí a sua disponibilidade. O meu grande prazer. Sempre digo que tenho uma coração brasileira. Ótimo. E seu português continua muito bom, né? Então, falta prática, obviamente. Mas sempre há prazer. Infelizmente não tem muito brasileiro, nem português em Seattle. Okay. Então, hoje em dia é mais espanhol para mim, um pouco de francês. Ótimo. Tá bom, Bill. Muito obrigado aí, mais uma vez. Grande abraço. Um abraço.